Olá, Elemar. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem com você? Vem sempre aqui? Bem, toda semana, quando Ah, consegue. pois é, eu também venho aqui de vez em quando. Né? Bom te encontrar por aqui. Sempre bom sua presença, mesmo que virtual. Tá bom, bora lá, bora Vamos lá. lá. DeepSeek, tá? Estamos com essa notícia em alta. A gente falou, já discutiu um pouco sobre isso, inclusive, e ainda acho que é um assunto relevante, porque tem muita gente falando sobre, porque a DeepSeek ela conseguiu bater de frente com a OpenAI com um custo muito menor. Então, o que eu queria que tu introduzisse o assunto falando um pouquinho dessa disputa entre a DeepSeek e a OpenAI, como isso acontece pensando que a gente está falando de uma tecnologia chinesa, né, perante uma tecnologia americana que geralmente domina o mercado. Cara, isso tudo é muito doido, tá, Camilo? Eu acho que, poxa, tem uma super discussão sobre a viabilidade da inteligência artificial exatamente por causa do custo. Tem um brasileiro, Nicoleles, que fala que, poxa, nós estamos vivendo uma bolha de inteligência artificial porque, cara, os custos não fecham, né? Eu já penso de outra forma. Eu acho que, poxa, quando você tem uma demanda latente, você cria incentivos para que as pessoas trabalhem, para que a coisa funcione, para que a coisa passe a gerar um resultado diferente. Eu acho que a DeepSeek é um exemplo disso. Tá? Ela traz um jeito diferente de fazer a coisa que, eventualmente, o OpenAI e outras empresas, a Meta, já estava fazendo, a uma fração do custo. Ou seja, ela começa a demonstrar um caminho para que o negócio fique sustentável, né? Agora tem uma curiosidade, tá? A base das tecnologias do pessoal da DeepSeek são, na verdade, de conhecimento público, né? Pouca gente sabe, tá, Camila? Mas o que fundamenta, o que dá base para GPT funcionar, por exemplo, é um paper que a Google publicou anos atrás. Olha que maluco, né? A Google criou a base para sua própria concorrência, né? Para as dificuldades que ela está enfrentando hoje. A mesma coisa acontece com a DeepSeek, tá? Não está criando nada, não é uma resposta chinesa. Cara, é uma empresa chinesa, sim, que aprimorou técnicas, inclusive de empresas americanas, para fazer a DeepSeek. Certo. Onde que entra a Nvidia nessa história? Porque quando estourou a notícia, pelo menos aqui fora da bolha de tecnologia, o pessoal de negócios acabou vendo a notícia quando entrou no assunto da Nvidia, porque era a empresa mais valiosa do mundo, né? Tava todo mundo já com os holofotes já estavam em cima da Nvidia e deu esse boom de que ela perdeu o dinheiro e que a culpada seria a DeepSeek. Então, onde que ela entra nessa história? Na verdade, o que acontece é o seguinte: a Nvidia eu sempre digo que a Nvidia faz parte desse momento de tendência, né? De uns tempos para cá virou moda dizer que o CEO da Nvidia é um super gênio visionário. Na prática, te dando um pouquinho de história, tá? Lá no passado, a Nvidia se destacou por fazer placa de vídeo, placa para joguinho mesmo, sabe? Então você conseguia ter jogos incríveis com gráficos incríveis por causa das placas da Nvidia. O que se percebeu logo depois é que alguma coisa de processamento que se fazia geralmente na CPU, né, dos processadores aí dos computadores, esse processamento podia ser levado para a placa de vídeo, aproveitando a característica. Não era todo, não é qualquer programa que roda na placa de vídeo, mas tem aí determinados tipos de desafios que a placa de vídeo consegue resolver. Olha que doido, tá? Primeiro se descobriu a utilidade das placas de vídeo da NVIDIA para fazer processamento de, por exemplo, mineração de Bitcoin. Cara, algoritmo de mineração de Bitcoin roda muito bem em cima de placas como as da Nvidia. Então o povo começou a comprar não mais placa de vídeo para jogar, mas comprou placa de vídeo para minerar Bitcoin. Então foi o primeiro boom da Nvidia. As placas de vídeo ficaram bem mais caras, todo mundo começou a perceber que, nossa, ali tem potencial. Quando vieram as inteligências artificiais, cara, de novo se descobriu uma aplicação que funciona muito bem nas placas da NVIDIA. E de novo a NVIDIA, boom, acelerou de novo. Então foram duas inovações que tem pouco a ver com a NVIDIA, mas que, poxa, encontraram a NVIDIA em condição de atender esse mercado. E aí a grande expectativa era, cara, poxa, para você poder ter inteligência artificial, a inteligência artificial do mundo depende do processamento da NVIDIA. Quando a DeepSeek vai lá e mostra a capacidade de fazer a mesma coisa, utilizando uma fração da demanda de processamento, cara, pô, a NVIDIA continua sendo muito importante, mas nem tão importante assim. Então o mercado começou a olhar e dizer assim, cara, então, alternativas estão surgindo, né? Essa foi a causa da desvalorização da Nvidia. Que diga de passagem, essa sim, na minha interpretação, está numa bolha, tá? Porque você tem aí novas empresas e seguramente novas tecnologias vão surgir para poder competir com o que a Nvidia entrega. E
Para quem ainda não utilizou a DeepSeek, tu já testou? Ela é de texto, né? Ela de texto tem potencial para muita coisa, sabe? Na verdade, assim, se você for utilizar a DeepSeek para a língua portuguesa, você perceber que, poxa, ela está distante daquilo que você está acostumado, por exemplo, com a GPT. Tá? Ela não está entregando o mesmo padrão de qualidade ainda em língua portuguesa, tá? Mas o grande barato da DeepSeek, na verdade, não é nem a capacidade dela de responder como a GPT responde, mas é uma característica nova de modelos que é o tal do reasoning. Deixa eu explicar o que é esse reasoning, tá? Cara, há um tempo atrás você pedia coisas para a GPT e ela errava com muita frequência, ela alucinava. Os modelos mais recentes da OpenAI, que nem todo mundo está usando tanto assim, eles começam a, antes de tentar te responder, elaborar um planinho, sabe? Deixa eu planejar como que eu vou resolver esse problema e depois eu executo esse planejamento e eu consigo ser muito mais assertivo. Isso até então tinha-se a OpenAI fazendo. A DeepSeek faz a mesma coisa. Ou seja, ela consegue dar esse penso antes. Isso, por exemplo, levou os modelos da OpenAI a responder questões em nível de PhD, sabe? Mesma coisa que a DeepSeek está fazendo, só que, mais uma vez, com uma fração do custo. E essa é a coisa mais interessante. Mas ela é bastante voltada para código? Cara, ela é bastante voltada para coisas que envolvam raciocínio. Por exemplo, Matemática, assim, resolução de problemas de matemática, programação, tudo isso a DeepSeek brilha fazendo, sabe? Brilha fazendo. E esse é um ponto super interessante, porque na prática, cara, todo mundo quer uma inteligência artificial para chamar de sua e poder conversar, né? Mas boa parte da resolução dos problemas reais do mundo acontece a partir dessa capacidade de reasoning. E a longo prazo, tu enxerga que ela vai ganhar uma fatia de mercado maior, ou tu acha que é um boom momentâneo, porque, enfim, entrou na mídia? Tu acha que ela vai ganhar espaço? É dificílimo saber, tá? Eu acho que a coisa mais interessante da DeepSeek é você perceber o que acontece nesse cenário atual do mundo, né? Do nada, uma empresa que ninguém ouviu falar, com literalmente menos de uma centena de pessoas, consegue abalar impérios. Né? Eu acho que essa é a característica mais interessante dessa época do conhecimento que a gente está vivendo. Né? Eu não sei dizer se a DeepSeek em si vai continuar e vai se consolidar, mas, cara, movimenta. Tanto movimenta, para você ter uma ideia, que a OpenAI antecipou o lançamento de um modelo. Né? Ela tem o R1 e agora lançou, se não me engano, o R3, acho que é esse o nome, exatamente como uma resposta à DeepSeek. Por quê? Porque o mercado viu e ficou empolgadaço, né, com a ideia de gastar menos e ter um resultado melhor. É interessante ver esses impulsos de mercado. E tu acha que a DeepSeek, ela, pelo menos para mim, que estou vendo de um ponto de vista não tecnológico, ela me parece um exemplo de pensar fora do óbvio, sabe? De achar uma solução, mesmo não sendo, porque a China hoje não é vista dessa forma, né? Os modelos orientais não são vistos como os ocidentais hoje. Então, assim, tu acha que isso é um rompimento de padrão, pensar fora da caixa? Eu acho que sim, tá? Eu acho que sim, mas é interessante você perceber que a gente conta a história da forma como conta a história pra gente, né? Nesse momento, os modelos mais famosos do mundo são os modelos da OpenAI, são os modelos, eventualmente, da Anthropic, que tem a Claude, tem assim, um monte de gente lançando coisas interessantes. Aí vem, por exemplo, o nosso amigo Trump, né, anunciando um investimento de $500 bilhão em cima de inteligências artificiais e, cara, tudo, projeto Stargate, né? Poxa, você fica uma coisa meio futurística e tal. Então, se constrói essa narrativa de dominância americana em cima de inteligência artificial. Mas, por exemplo, você já ouviu falar de uma empresa chamada Alibaba? Com certeza, né? Então, a Alibaba tem também modelos super poderosos que ela está divulgando para o mundo. Você tem modelos fora dos Estados Unidos que estão aparecendo também. Só que, óbvio, né, para a gente acaba chegando sempre essa narrativa de, não, os Estados Unidos são imbatíveis. Eu vou dizer mais para você, tá? Eu acho que o cenário moderno da geopolítica roda em cima da inteligência artificial. Né? Tipo, até outro dia você falava primeiro sobre a questão nuclear, depois você tinha... Hoje em dia eu acho que, mais até do que a inteligência do nuclear, cara, essa briga pela dominância da inteligência artificial é o que vai dominar aí os próximos anos em geopolítica. Vou te dizer mais, tá? Cara, é muito curioso ver uma empresa chinesa vendendo a custo de nada inteligência artificial um dia depois de um governo americano anunciar um super investimento. Cara, assim,
é, a China é a China, sabe? Então, sabe-se lá o quanto de tão mais barato a DeepSeek realmente foi, embora tenha paper e tudo mais divulgando, mas cara, não duvido de nada nesse mundo de meu Deus, né? Com Nessa certeza. intempérie aí que a gente está vivendo. E tu consegue explicar um pouquinho melhor onde que como que eles encontraram essa fonte de... Porque hoje que gasta dinheiro em inteligência artificial, até onde eu sei, é energia, né? É, é. É onde tem o grande gasto, assim. Como que a DeepSeek conseguiu reduzir tanto? Cara, eu acho que assim, essa informação não está totalmente clara para o mundo, tá? Existe um bocado de especulação. Mas a parte mais interessante primeiro, tá? Por que você tem esse uso todo das placas de vídeo? Porque você consegue fazer muito mais processamento, consumindo muito menos energia. Mas ainda assim, é muito processamento. De uma maneira geral, até onde se entendeu, até onde eu entendi também sobre como funciona a DeepSeek, ela usa um modelo que meio que como se for. Deixa eu tentar simplificar para você. Imagina que você tem um grande cérebro e que toda vez que você faz uma demanda, esse grande cérebro precisa responder. Então você aciona todas as partes para poder gerar uma resposta. Isso é como a OpenAI funciona tradicionalmente. O que a DeepSeek conseguiu fazer? Ela tem esse grande cérebro, mas é como se ela fosse compartimentada. Então, toda vez que você pede alguma coisa, no lugar de ativar o grande cérebro do DeepSeek, ele consegue ativar uma parte, a parte aquela que é especialista em resolver aquele tipo de problema. Então, em ordens de demanda, cara, são muito menores, porque você está atuando com uma parte, todo o resto fica desligadinho, né? Enquanto, eventualmente, no OpenAI, todo o processo está rodando o tempo inteiro. É o tal de enfim, tem um nome técnico bonito para isso. A gente pode deixar depois a observação, mas essa é a ideia. É sobre utilizar só o necessário. Mas é Interessante, uma né? solução bastante inteligente, né? E não é nova. E não é nova. O ponto interessante parece que a DeepSeek, o pessoal da DeepSeek conseguiu fazer essa implementação de maneira eficiente. Mas a ideia em si não é nova. Tá? Já existem outros modelos na internet que tentam fazer mais ou menos a mesma coisa. Só que nenhum em benchmark tinha conseguido bater a OpenAI, que é o que eles conseguiram fazer agora, né? E a DeepSeek, ela é gratuita, né? Ela tem vários modelos, tá? Tipo, de forma geral, ela é aberta, você pode baixar, tem licença para você utilizar localmente, inclusive no teu computador. Esse é um ponto interessante, tá? Você baixa localmente a DeepSeek no teu computador e passa a ser algo que torna mais viável. Essa é outra coisa legal, sabe? Eu poder ter poder de inteligência artificial rodando na minha máquina, sem necessariamente estar conectado com a internet. Isso fica viável quando você encontra esses modelos que são tão eficientes a ponto de poder rodar bem num computador normal, tá? E é o que a DeepSeek está conseguindo fazer bem, bem. E pensando na questão, e essa é uma coisa que eu penso sobre a OpenAI também. De onde vem o dinheiro? Como vem o lucro? Porque hoje em dia eu acho que grande público utiliza de forma gratuita, né? E o público que usa pago, se for ver, não é um valor tão exorbitante. De onde vem o lucro deles? Não vem, né? Não imagina. Esse é o grande ponto, tá? E aí tem que se entender um pouquinho sobre o modelo de divulgação, o modelo de uma startup, tá? E principalmente startup de tecnologia. Como é que funcionava no passado quando você eventualmente pegava lá e queria anunciar um produto ou impulsionar um produto? Você fazia anúncios nos grandes veículos de comunicação e, enfim, né? Agora imagina que no lugar de você oferecer um anúncio, fazer um anúncio, por exemplo, numa revista, você ofereça uma provinha, um serviço gratuito. Por exemplo, nesses transportes por aplicativo no passado era comum você ganhar, você vai ganhar a primeira corrida de graça, né? Para você poder exatamente experimentar e validar. Nesse caso, eu posso dizer para você que o que a OpenAI está fazendo, e boa parte das outras empresas está fazendo também, é exatamente colher essa atenção. Ou seja, deixa eu trazer a maior base possível de usuários para o meu lado e me demonstrar suficientemente útil a ponto de que as pessoas queiram pagar por mim. Mas tanto a OpenAI quanto qualquer iniciativa de inteligência artificial no mundo hoje ainda opera no vermelho fácil. E isso é um problema, porque, cara, eventualmente esses custos vão ultrapassando o limite do tolerável, né? Agora, você sabe que existe esse interesse, e não é à toa daí que você pega o governo americano falando em investir meio trilhão para poder fazer a coisa funcionar, exatamente porque se entende que, poxa, se nós não fazermos, né, se os americanos não fizerem, cara, os chineses vão fazer, os russos vão fazer, quem sabe até o Brasil, né? Não, acho que Tem que não, vai falar. ficar um pouco mais Não sei, difícil. mas vamos ter fé.
O nosso presidente fala que no nosso país é tão cheio de tanta gente inteligente, por que a gente precisa de inteligência artificial, né? Esse é o nosso raciocínio. Que Deus nos Ótimo. proteja, né? Ah, Mas nessa mesma pegada da DeepSeek, tá? Vamos falar de coisas práticas. tá, tá. É uma coisa que eu tenho pessoalmente, assim, muita curiosidade. Quais são hoje as inteligências artificiais que tu, Elemar, indica não só para código, mas também para texto, para geração de imagem? Tu tem brincado bastante nas inteligências artificiais com a questão de imagem. A gente na agência tem brincado também, mas a gente ainda não sabe direito quais são todas as possibilidades e todas as Hum. ferramentas que a gente pode usar. Mas de forma bem prática. O que que tu usa, por exemplo, para gerar aquelas imagens que tu fez? Tu nos Minions, tu como Homem-Aranha, tu surfando, o que que tu usa? Então, eu peguei um modelo, né, que está disponível open source e acabei customizando esse modelo com as minhas fotos. Então, aquela IA é uma IA do Elemar, né? Ou seja, eu literalmente peguei uma IA que já existia, capaz de gerar imagens e treinei ela com o meu rostinho. Então, ela não é uma versão aberta que você encontra no mercado. Isso tem demais, sabe, Camila? Tá, mas essa que tu pega, qual que é a ferramenta que tu usa? Ela tem o nome. Eu utilizei uma biblioteca chamada Flux inicialmente para Flux. poder fazer o processo. Mas eu parti dela e customizei ela, tô tomando nota, né? Customizei ela para poder desenvolver em cima. Tem várias outras alternativas. E esse ponto é um ponto importante, tá, Camila? Quando você fala sobre IA, você fica falando muito sobre eventualmente essas IAs comerciais, como as IAs os modelos da OpenAI, os modelos da Anthropic, os modelos, enfim, o Midjourney para imagem, o Sora lá da OpenAI também, enfim, a gente fala muito desses caras, o Suno para fazer música, mas para todos esses existem alternativas que são alternativas de código aberto, open source, né, que você consegue eventualmente pegar, trabalhar e explorar. Né? O mercado está muito ativo nisso, por isso que eu falo que, cara, a IA é um caminho sem volta, sabe? Porque mesmo que as empresas abandonem a ideia de produzir inteligências artificiais, cara, tem tanta coisa de código aberto que, poxa, não tem como parar isso, né? E tu tem em algum lugar, no GitHub da vida, essas ferramentas que tu utiliza para que as pessoas consigam utilizar? Tenho várias, muitas não abertas ainda, tá? Mas Uhum. eu tenho várias. Eu sou um usuário intensivo de IA, sabe, Camila? Por quê? Porque eu venho levando muito a sério aquela ideia de, cara, tornar mais fácil, mais barato aquilo que eu faço todos os dias. Então eu quero reduzir o tempo que eu preciso para escrever código, eu quero reduzir o tempo que eu preciso para escrever um texto, eu quero reduzir tempo para poder eventualmente gerar uma documentação. É nisso que eu estou apostando. Aliás, é nisso também que a gente está apostando junto às empresas que a gente atende. Cara, identificar quais são os processos que. Assim, muita coisa disruptiva pode ser feita com IA. Mas eu acho que antes, muito antes do disruptivo, cara, existem muitas oportunidades para grande escala, né, para você eventualmente conseguir fazer muito mais gastando muito menos. É aí que eu acho que a gente brilha. E quando tu faz tuas mentorias, tu passa isso de forma prática também? Olha, usa essa ferramenta aqui para isso aqui. Claro que sim. Assim, é interessante você falar sobre isso porque, principalmente nas mentorias, tem as mentorias e o clube de estudos, tá? Mas Uhum. nas mentorias, um dos meus compromissos é exatamente apresentar o que eu tenho feito agora, sabe? O que eu fiz nessa semana, né? Então eu acabo mostrando muitas minhas práticas e, cara, é bacana você perceber na expressão das pessoas, no rosto das pessoas, aquela visão de surpresa, né? Tipo, nossa, eu não tinha parado para pensar sobre isso. Cara, coisa que a gente faz, e aí também vem muito de você saber utilizar, às vezes, as tecnologias. Por exemplo, cara, e você pede, por exemplo, para ChatGPT para ela produzir um texto para você sobre, sei lá, faz lá um texto sobre uh, planejamento estratégico. Aí, pô, ela vai gerar um texto sobre planejamento estratégico com base no que ela tem por modelo. Agora, olha o que você pode fazer que é melhor. Você pode entrar numa base de papers, por exemplo, acadêmicos, procurar quais são os papers mais influentes dos últimos meses, baixa eles no teu computador. Aí você vai para uma notebook LM da vida e sobe esses papers lá. Faz a notebook LM, que é uma inteligência artificial, gerar um resumo com os principais pontos a partir desses papers. E pega esses resultados que a notebook LM fez e leva daí sim para a OpenAI e diz, olha, a partir disso, produz para mim um artigo.
cara, você vai ter um artigo muito mais rico, nada superficial. Porque uma das críticas que se faz para inteligência artificial é exatamente isso. Ah, cara, o conteúdo é meio pasteurizado, raso. É, é, cara, na prática é o seguinte, ó, se você está insatisfeito com os resultados que a inteligência artificial está te trazendo, é indicativo apenas de que você não está sabendo utilizar a inteligência artificial. Né? Tipo, um uso simplório dá um resultado insatisfatório. E tu trabalha muito também com essa questão de ajudar as pessoas com os prompts das Claro, queries? claro, claro, claro. Isso tanto. Aí tem dois aspectos, tá, Camila? Tem a coisa de ajudar as pessoas a utilizar a inteligência artificial de uma forma mais efetiva, mas muitas vezes fornecer também para as pessoas ferramentas que acabam tendo esses prompts escritos por baixo dos panos, né? Eu ainda não passei para a agência, mas eu quero passar dentro em breve, exatamente essa inteligência artificial para você poder gerar fotos do Elemar. Ah, eu quero o Elemar surfando, eu quero o Elemar andando de bicicleta, eu quero o Elemar, sabe? E esse é o grande ponto, sabe? Tipo, eu que trabalho com tecnologia, se eu fosse pedir para vocês recriarem, eventualmente, ou criarem um modelo, cara, a agência não ia conseguir fazer. Mas eu entrego para a agência esse modelo pronto, com uma interface facilzinha, para que você possa dizer, cara, eu quero isso. E ela vai lá e produz uma imagem qualificada a partir disso. Eu só não consigo concluir o projeto porque santo de casa não faz milagre, né? Eu estou ajudando os clientes a fazer isso. Mas dentro de casa, daqui a pouquinho a gente chega no mesmo nível. E voltando para a questão da DeepSeek, a gente saiu um pouquinho para falar das inteligências artificiais no geral, Uhum. mas a DeepSeek, o que que isso te trouxe de insight? Tu que é um cara de tecnologia, que deu essa movimentada grande no mercado, o que que tu traz disso de insight? Eu acho que o primeiro ponto, o grande insight é você reconhecer que se há uma dor latente, né, você tem um desejo que é ardente. E esse desejo ardente faz com que as coisas se movam. Né? Então, poxa, nossa, IA não é sustentável, IA é cara, IA é. Ok, tudo isso é verdade, mas o grande insight é quando existe demanda por alguma coisa, de alguma forma essa demanda vai ser atendida, certo? Eu acho que esse é o grande ponto. A gente tem esse incentivo natural para a inovação. Você criar um incentivo correto para a inovação faz com que a inovação aconteça. Essa, para mim, foi a grande lição a partir da DeepSeek, sabe? Tipo, outro ponto que é interessante é, mais uma vez, para a inovação, às vezes a escassez é chave. Por exemplo, cara, faz muito tempo que o governo americano está restringindo o acesso a hardware americano para outros países, por causa dessa corrida aí pela dominância da IA. Cara, o pessoal da DeepSeek então fez o quê? Poxa, vamos desenvolver tecnologia minimizando a demanda que nós teríamos por tecnologia americana. Por quê? Porque nós não temos acesso a ela mesma, sabe? Então, a escassez é fundamento para a inovação. E tu acha que o grande penso por trás foi de fato esse de ver uma necessidade, identificar uma necessidade de mercado? Tem muita gente que eu vi comentando, claro, gente que talvez não seja de tecnologia, mas comentando que foi muito mais uma jogada política, né, uma guerra política, do que de fato um penso estratégico voltado para a necessidade, sabe? Eu Agora, acho até que ponto tu acredita nisso? Eu não acredito que seja uma questão política, tá? Eu acho que não é nem um lado nem o outro, tá? Eu Uhum. acho que, mais uma vez, né? Eu acho que depois que passa, todo evento, depois que acontece, você olha para trás e explica ele, conta ele da forma como você quiser. E geralmente se você ganhou a batalha, então aí você conta do teu jeito, né? A gente fica falando, por exemplo, todo mundo fala sobre a Segunda Guerra Mundial, mas pouca gente lembra de falar sobre Hiroshima e Nagasaki mesmo, sabe? Pô, o que aconteceu lá, né? Mas os americanos, nossos, o Ocidente é bonzinho. Nem tanto, né? Enfim, eu acho que, de novo, eu acho que existiram ali uma série de aspectos que favoreceram o surgimento da inovação, mas eu não acho que todas as pessoas envolvidas estavam necessariamente com um mote estratégico ou mesmo com um mote político, sabe? Aliás, esse é outro ponto interessante, tá? Eu acho que quase todas as histórias, quando você vai verificar a história das grandes empresas, quando você pega e vê como a história foi de fato e não como ela é contada, né, como está famosa, poxa, é tudo muito menos romântico, né? Uhum. Mas, enfim, é o que Não eu penso existe também. Acho que não. sempre o mocinho e o vilão, né? Não, as coisas não são tão preto no branco. E todo mundo gosta de contar, assim, eu acho que eu sempre dizia, eu tinha um funcionário uma vez, Camila, que eu elogiava muito ele, porque ele era muito bom, né? Mas eu elogiei tanto, tanto, tanto que eu estraguei ele, porque em dado momento ele acreditou, sabe? Criou um Né? monstro. Eu criei um monstro, sabe? Eu acho que
Isso acontece com alguma frequência, sabe? Você tem, às vezes, a necessidade de recontar a história de forma que ela seja um pouco mais interessante. E aí você vai colocando alguns elementos que tem a ver com a realidade, né? Deixa eu dar um exemplo prático, sabe? O filme do... Assim, Queen. Eu adoro Queen, sabe? Eu adoro Queen. Uma vez eu estava em Las Vegas, no evento da Microsoft, e, cara, o show daquele ano foi com o Queen. Eu tava enlouquecido, sabe? Imagina, não Tu sei fazer foi? um. Claro, Brian May na minha frente aqui, sabe? Tipo, coisa de maluco. Muito legal. E, aliás, eu nem sabia que ia ter esse show antes, tá? Fiquei Nossa, sabendo no muito dia. legal. Mas, por exemplo, cara, eu sou fã de Queen. Mas o que tem de gente aí, quando hoje conta a história do Queen, conta como viu no filme, o Entendi. Bohemian Rhapsody, é gigantesca, sabe? E, cara, o filme é cheio de imprecisões. É cheio de imprecisões, sabe? Tipo, no Live Aid, que é o evento lá que eles retratam como final do filme, cara, o Fred Mercury nem sabia que existia AIDS, quanto mais que ele estava contaminado, sabe? E ali conta como ele tendo contado pra banda e toda aquela comoção, porque não foi daquele jeito, né? Poxa, uma série de desencontros. Mas, de novo, a gente começa a contar a história de uma forma que ela é mais confortável de contar. É, que nem o filme do Elton John também, né? Ele mesmo comentou que foi romantizado demais, que colocaram ele como mocinho demais e a realidade é extremamente diferente disso. E geralmente sabe? Sabe, Camila, que eu tenho cada vez mais me convencido de que essa coisa do herói, do bandido, do vilão e do mocinho, cara, tudo isso é sempre extremado demais. Uma vez uma consultoria, eu estava vendo, enfim, um cliente em polvorosa, porque a princípio outra pessoa da empresa teria falado blá, 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 blá. E eu olhei para ele e perguntei, querido, me diz uma coisa, você acha que de verdade que hoje de manhã fulano acordou, se olhou no espelho e disse, hoje eu vou ferrar com a vida de ciclano. Hoje eu vou criar todos os problemas do mundo para esse cara. Não é assim, sabe? Nunca é assim, sabe? A gente precisa entender e ter empatia para entender que, poxa, o mundo não é tão maquiavélico da forma como a gente tenta pintar. Nem nós somos tão relevantes assim para as outras pessoas a ponto de elas planejarem para ferrar a nossa vida, né? A gente tem essa síndrome de sol, né? De achar que tá tudo girando em torno da gente. Isso Mas não dificulta tá? muitas coisas. Mas não tá? o Da ponto tua todo. ótica, né? Mas Cami, sabe que eu acho que o que pega é o seguinte, tá? E eu tenho falado bastante sobre isso nos últimos tempos. Grande parte do problema que eu vejo nas organizações, grande razão para você, às vezes, atrasar projetos de inovação ou projetos que nem são tão inovação assim, mas que são importantes, cara, é exatamente essa dificuldade de comunicação. Como as empresas, as pessoas têm dificuldade de comunicação. E começa muitas vezes por uma falta absurda de cuidado com as palavras que eu uso para descrever cada coisa, sabe? Tipo, poxa, você me entendeu? Não é só sobre ser entendido naquele momento, é sobre ser entendido no longo prazo. Se você não trabalha a tua comunicação para reduzir o ruído, cara, daqui a pouco você só tem ruído. Né? Então, as pessoas deveriam tomar mais cuidado com os termos que utilizam para poder descrever É as que não coisas. são só palavras, né? Tu gerar contexto. Nós falamos direto sobre isso, né? Tipo, o contexto, uma mesma palavra para duas pessoas podem ter significados completamente distintos. Agora, imagina se você faz uma escolha relaxada das palavras. Vou te dar um exemplo, tá? Outro dia, as pessoas estavam falando sobre atualização de um software. Eu estava numa reunião que o pessoal falava sobre, olha, nós precisamos determinar quando que essa atualização vai ficar pronta. E eu perguntei, para quê? Né? Tipo, se por acaso, assim, você tem a opção de não fazer essa atualização? A primeira pergunta, você tem a opção de não fazer essa atualização? Não, nós não temos a opção de não fazer essa atualização. Tá, então vamos lá. Para que serve o prazo? Não é para essa decisão. Para que serve? Né? Você vai ter que fazer. Elemar, é porque eu preciso. É porque se a gente não botar um prazo, por exemplo, como é que eu vou saber que as pessoas estão trabalhando, empenhadas para poder fazer uma entrega? Poxa, mas será que o prazo é a melhor forma de você eventualmente estabelecer essa relação de conferência ou sabe, confia, mas confere? Será que o prazo é a melhor forma? Aí mais adiante eu descobri o seguinte, tá? Essa empresa usava com muita frequência o termo projeto para descrever qualquer coisa que queria fazer.
nós vamos fazer um projeto, certo? E projeto demarca uma data de início e uma data de encerramento. Então, poxa, se eu vou iniciar um projeto, como que eu posso esperar começar um projeto sem saber a data de encerramento? Aí a minha proposta, olha que genial, esse cara, e se no lugar de usar a palavra projeto, nós usássemos a palavra roadmap? Ou seja, nós temos um determinado produto digital, um software, e nós precisamos planejar qual vai ser a evolução dele daqui para diante. Separar em etapas. Exato. Né? E aí os caras dizem, poxa, faz sentido. Pois é, e se a gente tiver a coisa como roadmap, nós precisamos da data da previsão de quando fica pronto? Daí a pessoa diz, não, daí é uma questão de priorizar o que vai ser feito primeiro. E eu disse, gotcha, esse é o ponto. A escolha da palavra projeto estava gerando uma dificuldade que era completamente artificial. E, na verdade, para eles era o que fazia mais sentido na cabeça deles, porque eles não tinham essa outra perspectiva. Mas eu volto antes, tá, Camila? Eu acho que o grande ponto a gente aceita muito rápido a forma de descrever as coisas. Sabe? Alguém propõe, nós temos que fazer uma mudança no software. Vamos chamar isso de projeto. Ok, faz sentido para mim, vamos usar. Essa escolha apressada da forma como você descreve as coisas te limita demais, entende? Se você passasse um pouquinho mais... Porque daí você começa a perceber demandas que são artificiais, sabe? São resultado de uma escolha relaxada, sabe? Se você eventualmente gasta um pouquinho mais de tempo para escolher a forma de escrever as coisas, tudo fica mais fácil. E, na verdade, esse acompanhamento ele pode ser muito mais eficaz se tu estabelece indicadores do que se tu fica firmando um prazo, limite. Por exemplo, vamos lá, se a minha preocupação é saber se as pessoas estão entregando ou se as pessoas estão trabalhando, deixa eu ver indicadores de entrega, né? Deixa eu ver o que você está me entregando ao longo do tempo. No lugar de conferir prazo, deixa eu conferir entrega. Porque aí a partir das... Exato, sabe? Então, e esse, aliás, é outro ponto, tá, Camila? As pessoas aceitam fácil ou rápido demais a ideia de que definir indicadores é uma coisa fácil. Não é, sabe? Definir indicadores bons não é uma coisa fácil. E bons indicadores são excelentes ferramentas para comunicação da estratégia. Cara, quando eu preciso comunicar o que eu quero fazer, se eu achar um indicador certo para te comunicar, vai ficar mais fácil de você entender como que você vai estar me atendendo e me deixando feliz, ou eventualmente como que você não vai estar me atendendo e me deixando insatisfeito, sabe? Então, acordar indicadores deveria ser preocupação primária da gestão. Mas o povo meio que dá uma disfarçada e faz de conta que sabe, mas não sabe. Faz de conta que faz, mas não faz. Mas indicadores também é uma coisa muito particular, né? Para cada empresa, para cada organização, acho que funciona de uma forma, não? Ou existe uma fórmula que funciona geral? De novo, eu acho, Camila, que assim, parece que a gente guarda um certo desprezo. Vou te contar uma história, pessoal, tá? Quando eu era pequeno, eu achava que você ser chefe implicava em você, eu já falei sobre isso, implicava em você trabalhar numa sala com um telefone, certo? Essa sala você deveria trabalhar, participar de reuniões e você deveria parecer ser muito ocupado, sabe? E tem muita gente que quando escreve, por exemplo, o papel da gestão, escreve mais ou menos dessa forma. Cara, cabe ao gestor a necessidade de saber, de dizer o que a empresa precisa, para onde que ela vai, né? O chefe é aquele que dá as ordens, né? Pois é, o grande ponto será que não tem um jeito mais eficiente de fazer gestão? E eu percebo que as pessoas, às vezes, não gastam tempo suficiente para aprender gestão. Vou dar um exemplo, cara. Eu sou um programador, certo? Cresci como programador, arquiteto de software e tudo mais. Eu tenho uma empresa. Cara, eu não posso presumir que ter uma empresa significa ter pessoas que trabalham para mim poxa, eu vou mandar nelas e elas vão responder aquilo que eu estou mandando e assim acontece o resultado. Daí você atende bem o cliente e está tudo certo. Cara, a gente precisa resgatar o interesse pelo método, né, por fazer a coisa certa, com método, com cuidado. Daí tudo fica mais fácil. E o metamodelo ajuda também nisso, né? O metamodelo é um exemplo de método, sabe? Tipo, por exemplo, eu vejo muitas empresas tentando, empresas e pessoas tentando embarcar numa jornada de criação, de criatividade,
sem método, né? E aí você pensa, poxa, ser criativo, sabe aquele mito do Eureka? Tava tomando banho na banheira e tive uma grande ideia, e Eureka! Ele Resolveu sai tudo correndo assim. pelado para casa dizendo, nossa, descobri o mundo. Então, cara, não é bem assim que funciona, sabe? Tipo, boa parte das grandes ideias acabam não vindo ao mundo, né? Se concretizando, porque as pessoas não têm capacidade de transformar o que é uma ideia numa realização, sabe? O metamodelo, que é um método que a gente desenvolveu e que a gente vai falar sobre ele, aliás, daqui a pouco numa masterclass, cara, ele fala exatamente sobre isso. Vamos estabelecer um método para você poder criar as coisas, né? Essa consolidação faz com que o nosso trabalho seja mais previsível, né? Essa previsibilidade facilita não só o pensamento, mas também a comunicação das coisas. E o metamodelo, tu que desenvolveu ele sozinho. Cara, eu acho que na verdade. Outro dia eu tava ouvindo uma música. Vamos para outra história, tá? Você ficou por dentro daquele embate entre uma música da Adele, que se dizia que era plágio de uma música do Martim da Vila? Sim. Né, mulheres versus. E, cara, realmente, se você ouve as duas músicas, certo? Você vai dizer, cara, realmente parece que a Adele, o pessoal da Adele lá pegou as ideias de mulheres. Mas, cara, é muito difícil você saber se realmente isso aconteceu, se, poxa, um dia você estava caminhando e você ouviu uma música no rádio e aquilo ficou na tua memória e um dia você reproduziu sem nem lembrar, eventualmente, do registro de que você ouviu. Então, pô, pode até ser plágio. A questão é se esse plágio foi intencional, sim ou não, né? No meu caso, especificamente, falando sobre o metamodelo, ele foi pautado em outras referências. Né? Por exemplo, eu sempre falo que se você pegar os 7 passos do metamodelo, eles batem certinho com os 7 dias da criação. Né? Quando você pega lá a ideia da criação do mundo, segundo escrito em Gênesis, segue exatamente o que está apontado no metamodelo. Agora, poxa, Lemar, você nunca viu nada nem parecido? Cara, algumas coisas parecidas talvez tenham surgido. Agora, daquele jeito organizado, daquela forma, não, né? Por isso que acaba sendo, posso dizer sim que é uma autoria minha, mas inspirada provavelmente em diversas fontes. Mas quando a gente fala em metamodelo para criação, a gente não está falando só em processo criativo, né? Sim. Eu acho que pode ser justamente as pessoas podem se confundir às vezes que eu vou criar, trabalho com criatividade, preciso criar uma campanha. Eu acho que não é só isso, né? Eu acho que envolve muito de gestão nisso. Na verdade é assim, eu digo que é um metamodelo porque é um modelo de modelos, né? Então pensa assim, poxa, eu vou precisar desenvolver na minha empresa uma nova capacidade. Por exemplo, cara, eu preciso, vamos pegar um exemplo prático, eu preciso adotar a inteligência artificial. Ok, essa é a minha demanda. Agora, eu preciso desenvolver essa capacidade, eu preciso criar essa capacidade dentro de casa. O que o metamodelo vai tentar prescrever para você de uma forma resumida? Primeiro, você precisa saber para que você quer inteligência artificial. Né? Começa com um propósito. Cara, você sabe por que você quer inteligência artificial? Ótimo, cumprimos o primeiro passo. Segundo, você precisa aprender sobre inteligência artificial. Você não vai conseguir fazer grandes coisas sem ter um entendimento de como as coisas são. Então você precisa aprender, você precisa de conhecimento. Bom, uma vez que você tenha conhecimento, você sabe o porquê, você precisa ter, eventualmente, uma estrutura para poder utilizar a inteligência artificial. Você precisa de máquina, você precisa ter, eventualmente, assinatura da OpenAI, da Anthropic, eventualmente lá do DeepSeek. Enfim, você precisa ter uma estrutura para poder fazer a coisa acontecer. Na hora que você tem estrutura, poxa, você precisa de um certo método também, porque você não vai sair fazendo as coisas de qualquer forma, você precisa organizar um método de trabalho, uma sequência de processos, né? Processos, práticas, enfim, para você tratar a inteligência artificial. Aí você tem agora os métodos, beleza, você precisa ter indicadores para saber se você está indo para o lado certo ou para o lado errado. E os indicadores vão te conectar lá atrás com o propósito. Poxa, você vai estar fazendo a coisa certa se eventualmente você estabelecer os indicadores corretos ali para os indicadores têm que comunicar isso. Tendo os indicadores, cara, você precisa ter que começar a pensar um pouquinho sobre governança. Cara, como que essa coisa pode funcionar, por exemplo, numa empresa, sem que aquela pessoa que está trazendo IA para a empresa fique eternamente escravizada e responsável por tratar daquilo? Você precisa de governança. E última parte, cara, uma vez que você estabelece governança, você precisa pensar como quem está liderando essa criação, em como que você vai ser ausentado dessa iniciativa. E aí você vai falar sobre, eventualmente, o teu phase-out. Né? Então são os passos que, de certa forma, são sempre os passos que você vai observar. Então, essa sequência de passos vai ser a mesma para implementar inteligência artificial, mas também a mesma, eventualmente, para você pensar num novo produto ou, quem sabe, até para criar um filho. Né?
É A bem lógica é a interessante. mesma. Inclusive, a Masterclass sobre o metamodelo é no dia 12 de fevereiro, às 7h30 da noite, e é gratuita. Claro que lá a gente vai tentar vender alguma coisa para as pessoas também, né? Né? Sempre, né? Mas enfim, Mas o aprendizado também ele vai estar presente. Ele é o quê? 2 horas de Master? pelo menos 2 horas. Pelo menos 2 horas, né? Eu acho que lá Ué, vai muito acabar sendo conhecimento. 2 horas. Assim, existem masterclasses que a gente executa no aconchego do nosso lar e tem outras que a gente leva para um estúdio para poder fazer uma entrega mais qualificada. Aí as horas acabam ficando um pouquinho mais restritas, tá? Mas na prática vão ser 2 horas para se conversar sobre criação, sobre processo, sobre estruturação. As pessoas gastam muito pouco tempo pensando no estruturante, sabe? Eu estou ansioso para fazer a coisa, mas cara, eu preciso me preparar para fazer a coisa, sabe? Muito mais do que sair batendo o machado para derrubar a árvore, cara, afia o machado, garante que você tenha um machado que realmente esteja cortando, né? A Masterclass é sobre isso. Legal, né? Nesse nosso papo aqui, o que a gente conseguiu tirar, acho, de interessante, além de toda essa questão da DeepSeek, a gente trouxe para uma área de inteligência artificial mais abrangente aí, e a gente entende que não é sobre tecnologia, é muito mais sobre estratégia, sobre negócio, sobre gestão, né? Envolve muito mais coisas, né? Tem Eu, muita empresa hoje que tem medo da inteligência artificial porque acha que é uma coisa que está muito distante da sua realidade e, na verdade, está no nosso dia a dia. tudo aquilo que a gente não conhece, a gente tem medo. Né? Tudo aquilo que a gente não entende, a gente tem medo. Né? E tendo medo, a gente ou parte para cima tentando brigar, né, combater, ou eventualmente a gente tenta evitar, né? Vamos passar a margem. Mas ó, sobre inteligência artificial, pensa comigo, Camila. Você entra no site da Amazon ou qualquer outro site de compras e tem recomendação sobre o que você eventualmente deveria estar comprando. Você liga a tua TV e acessa qualquer streaming e tem recomendações sobre aquilo que você deveria estar assistindo. Você recebe um e-mail e, cara, você já tem autocompletar para dizer para você como que você deveria eventualmente terminar aquele texto mais fácil. Quando você vai eventualmente uma planilha, você começa a digitar uma fórmula e, cara, do nada ela começa a sugerir sobre como completar as outras células, sabe? Tipo, quando você pega o teu celular e bota um caminho num Waze, no Google Maps, você já tem ali também um planejamento para te tirar das rotas mais perigosas ou eventualmente deixar em casa em menos tempo. Cara, aí, quando você vai ouvir música, cara, poxa, você já tem, tá ouvindo a música, a próxima música que é recomendada também tá de acordo com os teus gostos, sabe? Se você tem, por exemplo, um celular como um celular com Android, no iPhone isso não é tão comum, mas o celular com Android já começa a te falar sobre qual é o melhor caminho para você poder ir para casa naquele horário. Então, cara, a IA já está no nosso entorno o tempo todo. Por quê? Porque o mundo cresceu em demanda de maneira exponencial. A gente tem uma quantidade exponencial de dados para tratar. Só que a nossa capacidade de lidar com os dados ainda é linear. Cara, como é que a gente vai pegar um ser humano que é linear e fazer esse ser humano sobreviver num mundo que é exponencial? Não tem como sem um algoritmo, sabe? Tipo, não tem como sem um algoritmo. Bem interessante essa visão. Então vamos fechar nossa conversa sobre inteligência artificial. A gente iniciou com foco lá em DeepSeek, agora a gente já falou sobre um monte de coisas, mas acho que o vídeo vai ficar bem legal. Quem estiver assistindo a gente, inclusive, comenta, fala o que está achando, fala o que quer ouvir nas próximas conversas, que essa conversa vai rolar toda semana. E a gente quer expandir isso para o grande público, a gente quer que o pessoal traga ideias. E a gente está aqui para ignorar. Exatamente. Assim, esse é o grande ponto. Então, cara, se você comentar e sentir medo, pensar, poxa, eles não vão ouvir o que a gente está falando, você está certo, a gente te ignora mesmo. Então, tá, muito obrigada pelo teu tempo mais uma vez, Alemar, e nos vemos em breve para mais uma conversa semanal aqui com as últimas notícias do mundo da tecnologia, dos negócios. Ou as penúltimas também, né? Porque Ou só as seja, últimas porque às essa da vezes. DeepSeek ela já foi semana passada e a gente conseguiu gravar. Exatamente. Até mais, então. Até mais, até mais.